pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís Amarante, dermatologista e tricologista. Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana, sou ginecologista e sexóloga e nós estamos aqui juntas hoje para trazer para vocês uma novidade. Quando a ideia surgiu de gravar um conteúdo, eu pensei logo na Poli, que é uma pessoa super comunicativa, que gosta de mostrar um pouquinho do dia a dia dela, né, da sua rotina no consultório, de esclarecer as dúvidas das pacientes hoje no mundo digital. E a ideia era gravar um conteúdo que fosse interessante ao nosso público. E na hora que a Laís me contou, eu topei de imediato, porque foi uma ideia que casou muito com algo que eu já tinha em mente, que era da gente... ficou super empolgada. Fiquei muito empolgada, porque na hora, assim, a gente tem muito disso, né, Laís, de trazer um conteúdo ao mesmo tempo baseado em evidência científica, com bastante conhecimento, baseado na nossa prática clínica, mas a gente tem esse jeito no consultório mais leve, de conversar com a paciente, o nosso padrão de consulta é parecido, a gente não tem aquela consulta muito engessada. E tem muitas dúvidas incomuns, né, de dermatologia e ginecologia que se casam e a gente achou legal esclarecer. A gente tem pacientes em juntas, comum, isso. Então foi uma ideia que eu abracei de cara para que a gente pudesse trazer para vocês conhecimento, uma forma de vocês cuidarem da saúde baseado em um conhecimento sério, mas de uma forma bem despojada, como se fosse um bate-papo, como se a gente estivesse aí na casa de vocês, conversando diretamente com vocês. E aí a gente abriu a caixinha de perguntas, né? A gente escolheu o tema. E para iniciar o nosso tema do nosso primeiro vídeo, a gente escolheu falar sobre métodos contraceptivos e as alterações que eles podem levar em pele e cabelo. E dentro das nossas caixinhas de pergunta, a gente selecionou algumas para responder aqui para vocês. Coloquei Dilmirena no final de setembro e meu rosto tem dado espinhas, além de cabelo ralo e caindo muito. É normal? Já vou adiantar, a Poliana vai querer me matar. Mas o Dilmirena é um método contraceptivo que eu não gosto. Depois eu vou explicar direitinho o motivo disso, mas assim, eu não colocaria em mim devido aos efeitos colaterais dele. Mas eu sei que ginecologista adora. Ah, eu amo Mirena, gente. Eu acho que a maioria dos ginecologistas amam Mirena. Sem conflito de interesse aqui, porque aqui a gente sabe, né, que só tem um fabricante desse tipo de DIU no Brasil, mas não tem laboratório patrocinando a gente aqui. E eu vou falar pra vocês um pouquinho de como que esse método funciona. O DIU Mirena é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero e ele libera um hormônio chamado progesterona lá dentro do útero. E a intenção seria esse hormônio agir de forma apenas local. Só que a gente sabe hoje em dia, com a prática clínica, que esse hormônio ele acaba transferindo para a corrente sanguínea. E qual que é a função principal dele, além da contracepção? É a gente reduzir a dor pélvica crônica, que tem pacientes que têm muita cólica menstrual, que tem endometriose, e reduzir o sangramento menstrual. Só que a gente tem alguns ônus em detrimento disso. E a maioria das pacientes que colocam se queixam principalmente, né, Laís, de acne e queda de cabelo. O Dilmirena, pensando do ponto de vista assim, dermatológico, o que acontece? Por ele ter esse aumento de oleosidade da pele, ele pode também causar o afinamento do cabelo em quem tem predisposição genética ou em quem tem história familiar de calvície, de alopecia androgenética. Então, ele pode, sim, piorar a queda de cabelo, causar afinamento, deixar essa pele mais oleosa, pensando do ponto de vista dermatológico. Então, o público, do meu ponto de vista, é muito restrito para colocar o DIU, que seria quem? Quem tem muito cabelo, igual a Poli tem, essa quantidade de cabelo. Quem não tem passado de Rocutan, nunca usei Rocutan, tenho espinha, mas é um quadro leve, nunca precisei tratar com Rocutan. E quem não tem história familiar de alopecia androgenética. Por que eu não colocaria em mim? Porque eu tenho na família histórico de alopecia androgenética, pai e mãe. E eu tenho tendência a ter pele oleosa. E não seria uma opção para mim nesse sentido. E essas dúvidas, elas têm que ser tiradas no consultório, dentro da nossa anamnese, elas têm que ser questionadas. Porque, de fato, o DIU Mirena ele tem um público mais restrito. Hoje, o DIU ele não é apenas um Mirena, um contraceptivo. Ele é o principal tratamento clínico que a gente tem para dor pélvica crônica. Ele é considerado, né, a gente fala que cientificamente como padrão ouro. Ele é o melhor tratamento. E ele tem várias vantagens, né? Além de melhorar mesmo a qualidade de vida das pacientes com endometriose, com a questão
né, de dor pélvica e menstruação excessiva, ele é um método que pode ser utilizado em pacientes que têm restrição ao hormônio estrogênio. O estrogênio, gente, ele não pode ser usado em pacientes com lúpus, que tem histórico de trombose. Então, ele é um excelente método para essas pacientes, que ele não contém esse hormônio. Ele não vai atrapalhar no desejo sexual, que é na libido. Ele não dificulta no ganho de massa muscular. Ele não causa retenção hídrica. Então, a gente tem muitos benefícios do Mirena. Mas, realmente, para as pacientes que já têm um histórico de oleosidade, de pele, de cabelo, ele não é o melhor dos métodos. E aí vale pra gente colocar na balança e apresentar para a paciente. Geralmente a paciente que vai colocar o Dilmirena, ela antes usava um anticoncepcional de pílula combinada, com estrogênio, né? E o anticoncepcional com estrogênio, ele tem esse efeito benéfico, né, de melhora de oleosidade de pele e de cabelo. Então, além do efeito do Mirena de poder provocar a piora desses sintomas, a gente ainda tem o que a gente chama de efeito rebote, que é quando a paciente para a pílula. A paciente que para essa pílula combinada, ela independente, vai sentir o aumento da oleosidade independente, né, do Mirena. Independente. Só de parar a pílula, pode não colocar nada depois. Que vai causar essa piora. Agora a gente tem o lado bom, que agora tem o DIU Cailina. A gente tem o Cailina. Cailina. Até então não tinha essa outra opção, o Cailina, ele veio pra gente em 2020, se eu não me engano, que ele foi lançado aqui no Brasil. E ele é um DIU com uma proposta bem semelhante ao DIU Mirena, só que com uma carga de progesterona muito menor. Então, apesar dele não ser considerado um tratamento para dor pélvica, assim como o Mirena é, ele também reduz bastante o fluxo menstrual, ele reduz a cólica menstrual, né? Mas ele não causa tanta alteração. Os efeitos sistêmicos são bem menores, né? Sim. Então, para paciente que não quer ter essa alteração, né, de fluxo menstrual, que a gente tem nos DIUs não hormonais, né, Laís? Vamos falar deles, né? Porque o DIU não hormonal, DIU de cobre, cobre prata, ele aumenta bastante o sangramento menstrual e pode aumentar as cólicas menstruais. E algumas pacientes não se encaixam nesse perfil. E aí tem uma pergunta legal. DIU de cobre pode dar queda de cabelo? Eu vou passar essa pergunta pra você, Laís, pra explicar pra gente, porque até então eu achava que o DIU de cobre não influenciava em nada na queda capilar. E esses dias conversando, né, Laís, ela me contou que não é bem assim, não. Na verdade, o que acontece? O DIU de cobre, ele pode aumentar muito o fluxo menstrual. E o simples fato do DIU de cobre, por não ter hormônio, não vai influenciar em nada no ciclo capilar, não vai te dar esse afinamento. Agora, se a paciente tem um fluxo menstrual muito grande e ela tem o estoque dela de ferro, que é a ferritina, baixa, ela vai ter uma queda de cabelo, sim. E aí, quando a gente repõe esse ferro, esse cabelo para de cair. Então, é legal ter esse acompanhamento ginecológico e dermatológico, independente do método contraceptivo, para tá tudo bom. Porque aí a gente alinha. E, gente, o DIU de cobre, cobre prata, cobre mini, cobre comfort, hoje em dia a gente tem uma série, uma família inteira de DIU não hormonal. Eles não são indicados também para todas as pacientes, tá? Não existe um método que é melhor para todo mundo. Então, aquela paciente que já tem um fluxo muito intenso, que já tem uma cólica muito intensa, a possibilidade dela não ter uma boa adaptação com esse tipo de DIU, que é o DIU não hormonal, ela é maior. Mas é um DIU isento de hormônio, né? Então ele também tem essas questões de benefício de não fazer de quem não pode bloqueio hormonal, né? Para pacientes, por exemplo, com histórico prévio de câncer de mama, que a gente desaconselha o uso do hormônio, ele é um excelente método. E para as pacientes que de fato querem sentir as alterações, né? Da fase menstrual, querem menstruar, querem ter a TPM, então é legal para esse perfil de paciente. Mas lembrando que a gente tem que focar mais naquela paciente que tem um fluxo menstrual mais leve, que não tem uma cólica tão intensa. Vamos trocar para o método mais comum da brasileira, que é a pílula anticoncepcional, né? E a gente recebeu uma pergunta. Se o anticoncepcional, ele pode, de fato, causar alterações capilares, principalmente no momento da troca? Então, o que a gente sabe é que todo método hormonal, ele tem influência no ciclo capilar. Então, quando a gente começa um método anticoncepcional, a gente pode sim ter um eflúvio, que é a queda. Quando a gente para, a gente também pode ter um eflúvio pela parada, ou quando a gente troca. Então, eu acho super importante ter um ginecologista para te orientar qual pílula que você vai tomar. Claro que nem sempre vai dar certo de primeira e vai precisar trocar até a paciente se adaptar, mas não começar a usar por conta própria e essa não deu certo, eu vou tentar essa outra. Essa também não deu, eu vou tentar essa outra. Porque senão o ciclo capilar fica todo desregulado e você vai tendo queda atrás de queda por causa disso.
E a gente sabe que tem pílulas que para os cabelos são ótimas. Sim, a gente tem vários tipos de hormônio, mas tem que ter orientação. Por exemplo, as pílulas que têm estrogênio e progesterona, elas têm uma tendência maior, né, de não causar tanta alteração capilar. Mas as pílulas, por exemplo, só de progesterona, e a gente tem esse grupo, e aí, gente, eu quero até abrir um pouquinho mais, quando a gente vai estar falando aqui da parte do combinado, né, do estrogênio e progesterona, não só a pílula via oral, mas o adesivo, o anel vaginal, né, que a gente também tem esses meios de inserir o hormônio para paciente, eles podem causar um benefício para melhor. E por que isso acontece? Porque a gente bloqueia a produção ovariana de testosterona. E a testosterona é o hormônio que leva ao aumento de oleosidade de pele de cabelo. Gente, testosterona não é ruim, tá? Testosterona é um hormônio importante. Ela atua aí também no nosso desejo sexual. Não é o principal hormônio do desejo sexual, mas ela atua aí nessa parte. E depende muito da sensibilidade da pele. Tem gente que tem uma tendência maior de ter oleosidade, né? De ter acne, de ter esse afinamento do cabelo. Sim. E tem gente que não. Tem gente que não vai ver alteração. Então, assim, não é para todo mundo. E o que a Laís falou da questão do uso por conta própria é um ponto muito importante pra gente trazer aqui pra vocês. O anticoncepcional, ele é um remédio. Ele é um medicamento e ele tem efeitos colaterais, Tem efeitos colaterais, inclusive em pacientes que têm predisposição, que não podem utilizar esse grupo de medicações com estrogênio. O paciente pode ter uma trombose, um AVC, um infarto, uma embolia pulmonar, por causa do uso do anticoncepcional por conta própria. Então, alerto vocês para não fazer. E aí, cai mais uma pergunta aqui pra gente, né, Laís, que eu recebi. Posso usar anticoncepcional para tratar acne? Laís, o que você acha de usar pílula só com o intuito de tratar acne? Então, na verdade, isso não é opção de tratamento. O método contraceptivo, ele é, né, na grande maioria das vezes, para o paciente não engravidar. A ideia é essa. Alguns são bons para a pele? São excelentes, mas o princípio não é esse, a ideia inicial não é essa. Então, tenho acne, vamos consultar com um dermatologista, vamos fazer o tratamento. Ah, não, eu tenho acne e quero fazer uso de um método contraceptivo. Então, eu vou conversar com a minha ginecologista para esse propósito e vou conversar com a minha dermatologista para a gente unir os tratamentos. Com certeza, até porque, gente, o anticoncepcional, né, como a Laís bem disse, ele não trata a acne, mas ele pode ser um bom aliado, principalmente em pacientes que têm uma tendência maior a desenvolver a acne. Por exemplo, as pacientes com síndrome do ovário policístico. Né? Paciente que tem síndrome do ovário policístico não tem que usar o anticoncepcional apenas para tratar a síndrome do ovário policístico e apenas para tratar a acne. Mas ele pode ser um bom aliado, porque ele faz esse bloqueio da testosterona. Então, e acaba melhorando, né, com o tratamento dermatológico vai ser bem legal. Então, se a paciente tem uma predisposição à acne, a gente evita métodos que possam piorar a acne e às vezes a gente até consegue casar com um método que ajuda. Sem dúvida. Tem uma pergunta super legal. Método anticoncepcional pode dar melasma? Gente, essa eu recebo de montão no consultório. E eu também. E eu confesso pra vocês, como ginecologista, a gente fica um pouco perdido, né, Laís? Porque a gente sabe que às vezes métodos hormonais podem dar uma piorada no melasma. Mas fala um pouquinho mais de melasma pra gente. Então, na verdade, a gente sabe assim, primeiro a gente tem que pensar na predisposição genética. Minha mãe tem melasma, minha irmã tem melasma e vou começar um método contraceptivo de estrogênio e progesterona. Essa paciente vai ter uma chance maior sim de ter melasma. O estrogênio principal. Só pílula isolada de progesterona pode dar melasma? Pode, mas a chance é menor. Segundo ponto é a paciente ter disciplina de usar protetor solar. Não, Laís, eu tenho disciplina, eu vou usar, eu evito exposição solar nos horários de pico e vou começar um anticoncepcional. Essa chance vai ser bem menor. E a gente sabe que tem influência hormonal, inclusive na gravidez. Então, muitas pacientes nunca tiveram melasma e durante a gravidez, por ação hormonal, elas desenvolvem. Gente, hormônio feminino a gente produz. Tá? Não é só o hormônio exógeno que a gente chama, né? Que é o hormônio que vem de fora, tá? Que é o hormônio que vem da pílula, do adesivo, do DIU e por aí vai, tá? Então, a gente produz esses hormônios. Então, a gente tem que entender que quando a gente pega uma doença que é hormonal, por exemplo, o melasma,
ele vai acontecer na maioria das pacientes, independente da pílula. É lógico que se a gente puder casar o tratamento do melasma, né, com um método que não vai afetar tanto isso, é importante. Mas às vezes eu recebo no meu consultório lá, esse paciente que fala, a pílula tá me dando melasma. Uma pílula que já usava há 8, 10 anos, nunca teve nenhum efeito colateral, mas aí eu vou ver a paciente não usa protetor solar, se bronzeia, faz aquele bronzeamento de fita, faz uma... E põe a culpa no anticoncepcional. E põe a culpa na pílula. Então, a gente tem que, de fato, alinhar e entender o que a Laís falou, melasma é uma doença crônica, gente. Você vai tratar, é casamento com dermatologista, pra sempre. Vamos para mais uma perguntinha aqui? Vamos. Olha, eu queria falar agora um pouquinho sobre um método contraceptivo super novo, que tá bombando entre as adolescentes, tá no TikTok, tá, gente? Pra todos os lados, os pacientes gostam de trazer pra gente, principalmente paciente jovem. É o Implanon. O Implanon. Vamos falar um pouquinho do Implanon, gente. O Implanon, ele é um método em forma de um chip, né? As pacientes já chegam pra gente pedindo o chip, né? E ele... é um tubinho bem fino, mais ou menos da espessura de uma carga de caneta, que tem mais ou menos uns 3 centímetros, que a gente insere no tecido subcutâneo, que é o abaixo da pele, bem aqui assim na região do braço, na parte interna. Ele não aparece. A inserção é super tranquila, porque a gente faz a inserção com anestésico local. Às vezes pode gerar um hematoma após, que é um roxinho ali no local, mas cicatriza super bem. E a base dele é só progesterona. Só progesterona. A gente não tem estrogênio, então não tem aquele risco aumentado de trombose. E é um método que hoje a gente já sabe que é o método mais seguro do mundo. Ele é mais seguro que uma laqueadura, ele é mais seguro que uma vasectomia, com o diferencial de ser um método reversível. Então a gente tira e a paciente pode engravidar normalmente. Qual que é o problema que a gente tem com relação à pele e cabelo com o nosso Implanon? Conta aí pra gente. Ele é um pouquinho parecido com o Mirena, né? Por ele não ter estrogênio, só progesterona, então em quem tem tendência à pele oleosa pode ter piora da oleosidade. Quem tem tendência a ter cabelo mais fino, queda de cabelo, história de calvície na família, ele pode sim ser um gatilho para começar essa alopécia. A gente tem muitos métodos contraceptivos hoje no mercado. Não tem melhor, não tem pior. A gente tem os métodos que são bons para pele e cabelo, os que são indiferentes e os que são ruins, do ponto de vista pele e cabelo. Então, eu acho que conversar com seu médico, para ele te explicar, para você pôr na balança, é super importante na hora de escolher, porque tem muita opção, né? E a gente vai conseguir acertar um método contraceptivo que seja bom para tudo. Que seja bom para aquela paciente. A decisão, ela é compartilhada. Isso. Ela não tem que ser uma decisão imperativa. Isso. Então, a gente sempre expõe para a paciente no consultório os métodos disponíveis que ela pode usar, explica, né, contraindicações, Olha, eu quero Implanon mesmo, eu esqueço de tomar pílula, vamos tentar Implanon? Vamos ter uma dermato para te acompanhar, porque se você ter algumas alterações, a gente vai resolver da melhor maneira possível. A gente vai tentar resolver. Na grande maioria das vezes, em paciente que não tem uma predisposição intensa, a gente entra com tratamento dermatológico e se resolve. Responde bem, a paciente fica bem com o método. É importante a gente lembrar que não tem método perfeito. Então, se você procura um método que não tenha nenhum efeito colateral, que seja 100% seguro, né, e que contemple com todas as suas expectativas de benefício, você não vai achar. Então, é importante que você saiba de todos os benefícios, de todos os malefícios que esse método pode trazer para a sua vida e decidir de forma segura com o médico. Importante, gente, lembrar aqui para vocês que o único método que evita infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha, que já vem sendo esquecida há muito tempo. Mas todos esses métodos que a gente falou, eles são contraceptivos, eles são métodos que evitam gravidez. Mas se você deseja evitar infecções, que é super importante, coloca a camisinha junto também. E um ponto importante é que não tem método contraceptivo perfeito. E eu já tive pacientes que a gente teve sim queda de cabelo por conta do Mirena, por conta do Implanon, que a gente tratou, respondeu super bem. E eu já tive pacientes que a gente precisou realmente trocar esse método por um outro e que respondeu também super bem. E esses métodos são mutáveis. Exatamente. O fato da gente escolher, e assim, principalmente os métodos de longa duração, né? DIU, o Implanon dura 3 anos, o DIU pode durar aí de 5 a 10 anos, a depender do tipo de DIU. Você não é obrigada a ficar com esse método por todo esse período.
não gostei, não me adaptei, tive prejuízos dos quais não consegui conviver bem, Exato. troca. Tem que estar aberto a essa mudança, entendeu? Porque tem hora que a gente vai precisar mudar, sim. E aí não tem jeito. Se for pra melhorar a sua saúde, melhorar a sua adaptação... A gente quer melhorar tudo, né? A gente troca. A gente troca. Né? Olha, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. A gente fez com muito carinho, né, Polly? A gente quis trazer, assim, de uma maneira leve, dúvidas muito comuns que eu acho que toda mulher gostaria de saber, né? Que é um vídeo que vai ser gostoso para quem está assistindo, a ideia é essa. Vocês possam compartilhar bastante, divulgar para uma mulher aí que você sabe que está em dúvida na contracepção, porque o nosso propósito é, de fato, fazer um teste aqui, né? Vamos ver se vocês vão gostar. Né? E se der certo... Nós vamos fazer vários outros. Mandem pra gente sugestões de novos temas. Vai ser muito legal. A gente quer manter essa troca aí com vocês. É isso. Um beijo.